Fala, galerinha iluminada, tudo bem? Bem-vindo no Instagram, bem-vindo aqui no YouTube, Facebook. Eu sou Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um. E para vocês aí, tá quente também? Que hoje tá um calor que eu vou te falar, viu? Calorzinho bacana. Bem, então é isso, vou começar aqui com a definição aí. O que é eletricidade, né? Então, se a gente pegar aí a eletricidade é um ramo da física. Lembra ali da escola, né? Que a gente fala, eletricidade, aquela coisa de física, química, aquelas matérias de exatas, né? É um fenômeno da física, estuda ali os fenômenos envolvendo cargas elétricas paradas ou em movimentos. Então, quando a gente vai falar de carga elétrica em repouso e carga elétrica em movimento, basicamente, eu até tem um vídeo ali no YouTube que a gente fala de pintura eletrostática. Então, o termo eletrostática, você tem um estudo das cargas elétricas em repouso. Tem esse processo de eletrização, essa força eletrostática. Então, quando a gente fala da pintura, não é simplesmente uma pintura que eu vou lá com pincel ou com spray de tinta. Eu tenho cargas elétricas que estão paradas e a partir do momento que eu aciono essa carga, tem uma reação elétrica, é um exemplo ali do ramo. Eu posso falar de eletrodinâmica, que é um fenômeno que envolve cargas elétricas em movimentos. São exemplos aqui de quando a gente vai falar de elétrica, até. Além dos ramos que um eletricista pode atuar, que já comentamos aí em vídeos passados, você pode atuar no ramo de industrial, predial, residencial, comercial, em manutenção preventiva, ou quando a coisa está ali prestes a ruína, né? Aquele fio está bem antigo e pode ter casos ali de, infelizmente, já vi acontecer, de não estar bem cuidado a parte elétrica de uma residência ou de um comércio e via pegar fogo. Vimos também exemplos recentes aí dos museus, né? No Rio, teve um museu em São Paulo que aconteceu parte elétrica e teve também um prédio no centro de São Paulo que tinha um pessoal de moradia, né, e tudo mais. Quando você tem ainda papelão, madeira que propaga as chamas, então a coisa fica bem complexa ali para essa parte aí da propagação da elétrica e acontecer acidentes. Então, quando a gente fala de elétrica, eletricista, eu estou aqui só trazendo aqui um pouco de teoria para a gente se localizar. Bem, é isso. Então a gente fala aqui, pegando uma definição que eu anotei, né? A energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica e funciona através da conversão de energia por meio de diversos combustíveis, sejam eles gerados pela força da água, do vento ou pela luz solar. Então a gente tem, principalmente no Brasil, aí da hidrelétrica, né? Então vem lá de Foz do Iguaçu, então a gente tem lá no Nordeste um pouco da questão do vento e tem crescido bastante as fotovoltaicas pela energia solar. Então são tipos ali de geração de energia até chegar nas nossas casas, nas nossas residências e comércios, tá? Existem outros tipos de energias que podem fazer essa geração, como a própria nuclear, que tem em alguns países da Europa e tudo mais. A gente somos um país abençoado aqui no Brasil por ter essa gama e poder usar praticamente tudo que tem ao dispor, tá? Outros países é mais complicado para usar, por exemplo, uma hidrelétrica. E aí agora fazendo uma ponte, quando a gente fala de iluminação, então qual que é o conceito aí de iluminação? Então vamos para falar do uso da luz, né? Então, iluminação é o uso da luz para conseguir um efeito prático ou estético. Então, o que vem a ser isso? Então, eu quero um efeito prático. Então, eu tenho uma luz aqui, por exemplo, para fazer essa live, eu tenho uma luz aqui, ó, vindo da minha direita, né? Aqui no vídeo vocês vão enxergar ao contrário. Eu tenho uma outra luz aqui vindo meio que da esquerda. Então, eu tenho luz nessas direções e uma luzinha geral aqui da minha varanda. Eu estou sendo prático para ter eficiência para vocês visualizarem eu legal aqui no vídeo para não ficar sombra. Então, por exemplo, se eu apagar uma aqui, deixa eu apagar para vocês entenderem. Né? Ó, eu deixei mais escuro um lado, ó, tá vendo? Então eu volto com a luz, eu fico com uma luz homogênea. Então eu estou falando aqui de um efeito prático, falando de eficiência e de necessidade, mas também tem um efeito estético. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um efeito aqui atrás, é que aqui eu não posso, por norma do condomínio, tem que ter só um ponto no centro.
Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui no gesso, continuasse, e eu quisesse fazer um efeito wall washer ou duas luzes pontuais aqui no nosso jardim vertical aqui de casa, eu teria uma luz de efeito, não necessariamente é uma luz prática de eficiência, de necessidade, mas eu tenho seria um efeito complementar bacana, porque eu estaria lavando aqui as plantas com luz. Então, a gente, quando vai falar de iluminação, podemos juntar necessidade prática, né? Necessidade para estudar, eu preciso de uma luz para estudo, ou esse exemplo que eu dei aqui do vídeo, ou uma luz de efeito. Então, você vai ter um paisagismo, você vai ter uma luz mais de efeito, eu vou ter na sala um local, agora home office, dando um exemplo, eu tenho uma mesa, a mesa de jantar para muitos virou mesa de escritório, então você está sentado na sua mesa trabalhando ali no computador em home office, e ali naquela luz que você, preferencialmente uma luz difusa, para você ter essa luz espalhada com difuso. O que é uma luz difusa? É uma luz com um difusor, podendo ser de acrílico, de vidro, de tecido, que essa luz ela venha espalhada, fazendo uma analogia para a luz do sol, que é uma luz espalhada, como nós, de certa maneira, fomos programados para trabalhar. Agora não é mais caçar, mas esse olhar de estar desperto tem essa necessidade de uma luz espalhada. Então, estamos falando aqui um pouquinho de conceito luminotécnico, só para puxar aqui um gancho para vocês entenderem, de uma luz de necessidade. Mas nada impede de eu ter ao redor, atrás de mim, ao meu lado, fotografias, quadros, e eu tenho alguma luz ali de efeito. Quando a gente vai falar de iluminação, a gente pode falar desse efeito, dessa mistura, da prática, do efeito, né, do estético, seria isso. A gente também pode falar de iluminação misturando a luz do sol. Então, de repente, você está aqui dando exemplo do home office de novo. Se fosse um horário 9 da manhã, 10 da manhã, de repente, eu tenho aqui na varanda vidro, então, eu poderia estar com uma luz homogênea vindo da luz do sol. Então, não necessariamente eu estaria aqui com essa luz artificial, que é o outro modo de iluminar. Então, quando a gente fala de iluminação, temos a luz solar, né, e a luz artificial vindo das lâmpadas, hoje em dia, principalmente da tecnologia do LED. Então, assim, quando a gente fala de iluminação, pegando o gancho agora de arquitetura, funcionalidade, estética, prática, é um dos elementos mais importantes da arquitetura. Trazendo aqui alguns conceitos básicos aí para vocês, pegando a definição aí de iluminação, só para jogar as ideias aqui para vocês. Então, ato efeito de iluminar. Então, a gente vai trazer luz aqui para o ambiente. O estado de que está iluminado, então você vai, um objeto, né, estar iluminado, quantidade de luz existente em um determinado espaço, então isso é importante, tá? Então, quando a gente vai falar de fluxo luminoso, a gente fala de lâmpadas luminárias e você tem os lumens, então é aquele pacote de luz que sai de uma lâmpada ou de uma luminária, e dependendo da luminária, não é só a gente falar, naquele ambiente eu preciso de uma luminária 30 por 30 que ela ilumina, mas às vezes ela tem um fluxo de 200 lumens e é pouco para o ambiente. E eu posso ter uma mesma luminária 30 por 30 com 1000 lumens. E eu posso, às vezes, com esse 1000 lumens, passar um pouco da iluminação do que necessita. Também tem isso, tá? Posso falar aqui de arte ou técnica da utilização da luz natural ou artificial para criar um dado efeito. Então, pode ser em cinema, em fotografia, em teatro ou televisão. Então, eu dei o exemplo do teatro, que dá aquele aspecto de um show. Muitas vezes a gente tem grandes filmes que têm a premiação do Oscar, quando a gente fala o cara ganhou uma fotografia. Nada mais é do que o cara saber trabalhar com luz, que é o que vai dar o contraste para trazer uma boa foto. Fotografia é muito importante. Então, também tem esse lado. A gente tem hoje a alta das lâmpadas de filamento, a gente vai com food truck, a gente vê aqueles varais com as lampadinhas, hamburguerias, vem até um pouco, me remete à festa junina, dá um toquezinho ali, a luz também traz conotações de memórias, sentimento, de coisas boas também. Pensamentos de eletricista aqui pelo YouTube, vamos ver. Parabéns, isso aí, vamos ajudar esse profissional que pretende trabalhar e ganhar com eletricidade. É isso aí, galera. Fala seu nome aí. Gostei do link aí, pensamento de eletricista, bacana. Vou trazer aí a ideia aqui, pessoal aí do pensamento de eletricista, é trazer essa consciência que a iluminação pode agregar aí na carreira de vocês e, de certo modo, vocês serem melhores remunerados, tá?